um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Podem existir brechas entre a nossa realidade e o além-túmulo. Às vezes, acontecimentos sombrios distorcem a nossa percepção da realidade. E quando isso ocorre, todos os pesadelos se tornam realidade. Eu sou Noroko, e desde sempre fui apaixonada por histórias de terror, acontecimentos estranhos e fenômenos bizarros demais para serem explicados. Neste episódio, conheceremos uma dessas histórias. No inverno de 1799, estranhos sucessos começaram a assombrar a pequena cidade costeira de Sullivan, no Maine. Estes eventos, posteriormente, seriam conhecidos como pertencentes a uma das primeiras histórias de fantasmas mais documentadas e autênticas dos Estados Unidos, onde numerosos residentes da cidade testemunharam a veracidade dos fatos aqui relatados. Em diversas visitas ao sótão da casa da família Blaisdell, perto da costa rochosa da Baía de Taunton e em vários outros pontos da cidade, centenas de testemunhas alegaram ver e ouvir o fantasma de Nellie Butler, uma jovem que tragicamente havia morrido 3 anos antes. Nellie, antes de se casar, levava o sobrenome Hooper. Ela nasceu em 1774 e seus pais eram David e Joanna Hooper, que, contando com Nellie, tinham 7 filhos. Aos 21 anos, casou-se com George Butler. E apenas 1 ano depois, Nellie morreu enquanto estava dando à luz a seu primeiro filho, que infelizmente não resistiu. Embora as mortes fossem consideradas por causas naturais segundo os médicos, haviam especulações que apontavam o viúvo como responsável. Mesmo após um julgamento, no qual ele foi considerado inocente, a suspeita ainda persistia em alguns residentes da cidade. George teria ficado tão devastado que no leito de morte de sua esposa, jurou que jamais se casaria novamente. No entanto, George não cumpriu a sua promessa. E pouco tempo depois, a seus 29 anos, conheceu a jovem Lydia Blaisdell, de apenas 15 anos. Lydia nasceu em 2 de março de 1772, em New Hampshire, e era filha do capitão Abner Blaisdell, que, conhecendo a história da família Butler e as suspeitas do envolvimento de George na tragédia, se opôs ferozmente a este casamento. Tanto ele quanto o Sr. Moisés Butler, o pai de George, se negavam a aceitar essa união, e por esse motivo o evento foi suspenso por tempo indeterminado. Porém, apesar das opiniões negativas de ambas famílias, George e Lydia permaneceram juntos, até que uma série de eventos perturbadores começaram a assombrar o casal e toda a vizinhança. A partir do dia 9 de agosto de 1799, o pai de Lydia e sua família relataram ruídos estranhos vindos de seu porão. Outros vizinhos asseguraram ter visto uma figura branca, flutuando sobre as suas plantações durante este tempo. Também ficaram registros de diversos testemunhos que asseguravam que o fantasma de Nellie teria aparecido ao redor da cidade e em outras propriedades e campos. Em 2 de janeiro de 1800, uma voz feminina foi ouvida no porão da família Blaisdell, afirmando ser Nellie e pedindo que seu pai, David Hooper, seu ex-marido George Butler e o pai de Lydia, o capitão Abner, se reunissem para confirmar que ela estava de fato falando com eles do além. Os 3 homens, apesar de estarem inicialmente céticos, confirmaram a identidade daquela voz, como pertencentes à falecida Nellie. Com o passar dos dias, o estranho rumor se espalhou, e diversas pessoas da vizinhança
se apresentaram no porão da casa para ouvir o fantasma, que prontamente se comunicou com vários deles, respondendo a perguntas e confirmando que, de fato, havia transcendido o mundo espiritual para se comunicar. Nenhum sinal físico de Nellie havia sido observado até maio de 1800. Após essa data, seu fantasma se materializou, vestindo uma veste branca e brilhante, sendo testemunhado por cerca de 20 pessoas no porão dos Blaisdell. De acordo com as testemunhas oculares que presenciaram esse estranho fenômeno, no início a aparição era uma mera massa de luz. Depois teria crescido tomando uma forma humana em tamanho real. A aparição brilhava com um movimento constante e trêmulo. Por fim, a forma humana se deformou, expandiu-se para todos os lados e depois desapareceu rapidamente. Outras testemunhas disseram que o fantasma tinha uma auréola brilhante ao redor de sua cabeça, e sua voz era estridente, mas doce e agradável. O fantasma de Nellie Butler se mostrou infeliz com o casamento de seu ex-marido George com a jovem Lydia, mas afirmou em várias ocasiões que esta união era necessária e que não se devia impedir. Vários membros das famílias Blaisdell e Butler, assim como a família de Nellie, os Hoopers, afirmaram que o espírito era implacável, visitando-os várias vezes e respondendo a perguntas pessoais para provar a sua identidade. Segundo um artigo do New England Today, se conta a história de como Nellie assombrava George por casar novamente, depois de ter jurado a ela, em seu leito de morte, que ele jamais se casaria com outra. Testemunhas relataram que Nellie era frequentemente vista caminhando ao lado da futura senhora Lydia Butler, mesmo em plena luz do dia. O espectro visitava constantemente as casas dos vizinhos em várias residências de Sullivan. Ela atravessava os quartos flutuando com uma fluidez espectral. E quando alguém se assustava com sua aparição, sua voz distante afirmava que não queria se intrometer na vida deles, mas que estaria aguardando nos porões de suas residências quando desejassem conversar com ela. No porão da casa da família Blaisdell, ela conversou por várias horas em diferentes ocasiões, com as multidões que ali se reuniam para testemunhar as manifestações. Às vezes, ela aparecia diante de várias pessoas de cada vez. Ocasionalmente, se assemelhava com sua antiga imagem, mas frequentemente era vista apenas como uma massa de luz branca que iluminava os escuros porões. O reverendo Abraham Cummings ficou tão perturbado que os fiéis estivessem constantemente visitando a casa dos Blaisdell e tomando as palavras do fantasma como se fossem o evangelho, que decidiu, de uma vez por todas, desmascarar ele mesmo aquele fraude. Então ele se dirigiu até a casa, para ouvir e ver por si mesmo qual era a comoção que lá se passava. E assim, provar a todos que nele estava em qualquer lugar, exceto aparecendo nos porões de Sullivan. Então, pedras brancas flutuaram do chão, se uniram e tomaram a forma de um globo com rosetas, que de repente piscou e se manifestou na forma de uma mulher, do tamanho de uma criança. Quando o reverendo falou com ela, a figura expandiu-se para o tamanho normal, com raios de luz brilhando em sua cabeça e alcançando o chão. Foi sobre a crença no adágio ver para crer que o reverendo Cummings publicou um panfleto impresso em 1826, com o nome A Imortalidade Provada pelo Testemunho do Sentido, onde ele descreve a sua experiência como testemunha ocular daquele incrível fenômeno. Mesmo assim, nem todos estavam convencidos, e as famílias envolvidas no caso começaram a ser alvo de calúnias e perseguições. E finalmente, em julgamento, no qual mais de 40 declarações juramentadas foram dadas por algumas das pessoas mais respeitáveis da comunidade, que confirmaram as declarações acima alegadas e descreveram os vários modos nos quais o espectro se manifestou. O reverendo Abraham Cummings
deu vários detalhes minuciosos sobre como o fantasma de Nellie se apresentava, além de publicar na íntegra as declarações juramentadas de todas as 40 testemunhas, examinadas em julgamento. Em 28 de maio de 1800, Lydia e George se casaram em Butler Point. No dia seguinte, o fantasma de Nellie apareceu e profetizou que Lydia se tornaria mãe de apenas um filho e morreria logo depois, assim como havia acontecido com ela. Alguns moradores da cidade viam essa profecia como uma maldição sinistra. E por causa disso e da natureza intrometida do fantasma, muitos suspeitavam que a aparição não era de Nellie Butler, mas sim de um espírito demoníaco. Uma vez, enquanto o espectro conversava com cerca de 14 pessoas, o Sr. Blaisdell, que havia ouvido rumores sobre seu pai estar doente, perguntou ao fantasma se ela sabia de alguma coisa a respeito dele. Seu pai, respondeu ela, está no céu, louvando a Deus com os anjos. Ele, então, descobriu pouco depois que seu pai, que morava a 200 quilômetros de distância, havia morrido 3 dias antes dessa resposta do fantasma. E seus amigos em York, onde seu pai vivia, negam totalmente que eles tenham enviado a notícia no decorrer desses dias. Pouco depois, em 13 de maio de 1802, Lydia infelizmente morreu, 10 horas após dar à luz a seu primeiro filho, que também faleceu, assim como o fantasma de Nellie havia previsto. Mesmo após a morte de Lydia, Nellie permaneceu por mais um tempo, solicitando que os restos mortais de seu bebê fossem transferidos para o lado de seu túmulo. É dito que quase uma centena de pessoas presentes no cemitério viram Nellie aparecer diante de todos, cantando hinos, citando escrituras e rezando. Lydia e seu filho também foram sepultados próximos ao túmulo de Nellie. Anos depois, George casou-se novamente com Mary Goggins, em 12 de setembro de 1805, e juntos tiveram 7 filhos. Este fenômeno foi desaparecendo lentamente nos anos seguintes, sem mais relatos de avistamentos do fantasma, alguns anos após a morte de Lydia. Qual seria o real objetivo do fantasma de Nellie? Avisar sobre a terrível tragédia que a família Blaisdell sofreria ou amaldiçoar seu marido por casar novamente? O certo é que seu legado permaneceu vivo ao longo dos anos e será sempre lembrado como o primeiro caso de fantasma real mais documentado e testemunhado de toda a América. Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Inscreva-se no canal Pesadelos Reais no YouTube. E, por favor, deixe seu like e compartilhe conosco o seu próprio relato ou sugestão de tema enviando para o e-mail que está na descrição. Considere me seguir no Instagram, no @podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.